Nana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o famigerado novo livro dos Jogos Vorazes. Bom, quem acompanha o Booktube, enfim, esse mundo literário na internet de modo geral, viu que esse livro aqui, desde que ele foi lançado lá fora, tá tendo bastante hate em cima dele, muita gente não gostou. E quem me acompanha no podcast tá sabendo que essa série marcou muito a minha vida como leitora, foi ali o que deu início à minha jornada em novos gêneros literários, e por conta disso eu acabei escolhendo não assistir nenhuma resenha, não ler nenhuma resenha, não ver a opinião completa de ninguém. Eu só vi as pessoas ali metralhando 2 estrelas no livro e fui na cara e na coragem. Bom, então hoje estou aqui para dizer para vocês se eu gostei ou não. Quem acompanha aqui os vlogs já tá sabendo, mas vou contar também a minha opinião de modo geral, contar um pouquinho sobre a história, tudo sem spoilers, pode ficar tranquilo. Se você gosta de conteúdo de livros, já curte esse vídeo para mais pessoas terem acesso a ele e se inscreve no canal para você não perder nada do que eu posto por aqui. Se você tiver interesse em comprar o livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, como eu falei, é um prequel de Jogos Vorazes, e prequel significa que é uma história que se passa antes da história da trilogia original. Nesse livro aqui, então, nós vamos conhecer a história do presidente Coriolanus Snow, sim, o famigerado vilão da trilogia que todo mundo aprendeu a odiar muito. O Snow é o primeiro personagem que a gente se depara aqui e a narrativa vai acompanhar ele, mesmo que em terceira pessoa. Então a gente não vai ver nada além do ponto de vista dele dessa história. Logo no começo a gente já descobre que o Snow tá passando dificuldade com a família dele. Por conta da guerra, né, entre os distritos e a capital, ele perdeu os pais dele, virou órfão, então. E ele mora junto com a avó e a prima dele. Também por conta da guerra e etc, a família dele acabou entrando numa fase bastante precária. Eles eram ali da elite, né, digamos, tinham dinheiro, eles moram na capital, mas aí acabou que eles perderam toda essa condição social que tinham antes, mas eles ainda têm que manter as aparências. Afinal, Snow cai como a neve. É meio que o slogan da família, que eu achei muito legal, é um lema que eles repetem sempre para ali se engrandecer mesmo. Mas enquanto isso, na casa deles tem pouco recurso, eles comem o que dá, comem bastante caldo de feijão, essas coisas assim. A prima dele trabalha muito, assim, ela costura, etc, faz vários trâmites pra poder manter eles ali de pé, né? E o Snow, ele estuda na academia da capital. Nesse contexto aqui já existem os Jogos Vorazes, não é uma novidade, né? Como já teve ali o levante dos distritos e tudo mais, então já tem esse formato de punição que a gente já conhece, mas de uma maneira diferente da que a gente viu na trilogia original. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, ver como os Jogos Vorazes eram antes e como eles se tornaram depois. Tudo isso de antes e depois, essas referências foram coisas que alimentaram muito a minha fã interior, né, durante a leitura. Como eu falei, o Snow faz parte da academia, né, que é a escola ali da capital, e esse ano os Jogos Vorazes vem com a novidade de que eles querem aumentar ali a plateia, o público e tudo, então eles estão inserindo coisas novas com base nas sugestões do pessoal da academia. Além disso, esses mesmos alunos vão ser convocados para ser mentores dos tributos. Pela primeira vez, então, vai ter esse sistema que a gente já conheceu também na história original. Então isso se trata não somente da questão de mentorar e etc, e fazer os Jogos Vorazes ser mais assistido, mas para esses alunos também significa concorrer ali a uma bolsa, uma bonificação, um prêmio e etc. E isso obviamente é muito importante para o Snow para poder ali recuperar parte do que lhe foi tirado, falando da questão financeira, do prestígio e etc. Acontece que na cerimônia de divulgação para ver quem foi o tributo designado para qual mentor, cada um só tem um, não é um por distrito, é um por pessoa, um mentor para cada tributo. O Snow é surpreendido com a notícia de que ele será mentor da garota do distrito 12. Como já é de conhecimento geral, são 12 distritos, o 12 é o mais precário, digamos assim, e não tem histórico ali de ganhar os Jogos Vorazes, enfim, normalmente eles são muito fracos, e ele fica já logo de cara bem baqueado. E aí o Snow é apresentado para Lucy Gray, que é a sua tributa, e ele acaba pensando em formas de como fazer com que ela se destaque, não necessariamente ganhe, para que ele possa, né, consequentemente se destacar também ali de alguma forma. Além dessa parte de mentoria, os alunos também serão responsáveis por
propor novidades ali, ideias diferentes, e é muito interessante ver as ideias que saem, as discussões que surgem a partir disso, porque mesmo que eles estejam ali dentro daquele sistema, não necessariamente eles concordam com tudo. Então a gente vai vendo ali esses questionamentos, e é muito interessante estar na cabeça do Snow nesse momento, porque a gente vê ali realmente a construção desse vilão que a gente chega a conhecer no futuro. Basicamente, então, a história vai acompanhar a trajetória do Snow junto com a sua tributo Lucy Gray, do Distrito 12, e como é que tudo vai acontecer, se ela vai ganhar ou não, e como é que vai se desenvolver ali um sentimento entre os dois que é bastante complicado e que vai custar meio caro pro Snow. Bom, acho que não é surpresa pra ninguém esse ponto da história que eu gostei do livro muito mais do que eu tava esperando depois de ter visto tantas reações negativas. Como eu falei, eu não fui ver o que o pessoal achou, depois que eu terminei a leitura que eu não quis mesmo, assim, eu falei, gente, vamos ser paz e amor, cada um com a sua opinião, pra que eu vou ficar indo atrás, sabe, de ver a opinião negativa de um livro que eu adorei. Então, sim, como fã da série, eu gostei muito do livro. Como eu falei, ele traz ali muitas questões, muitas referências da trilogia original. Se você não é fã, se você não ama a trilogia, assim, loucamente, talvez você não vá gostar tanto desse livro, porque ele tem uma pegada muito mais estratégica. Então, se você tá esperando chegar nesse livro aqui pra ver os jogos, não pegue, você não vai ver, não é esse o foco da história aqui. O foco é realmente a construção desse personagem como vilão, a estratégia por trás dos Jogos Vorazes, falando realmente dessa parte de pensar no que vai fazer pra aumentar público, toda essa parte de, enfim, né, e tudo que mudou. Que foi o que eu gostei muito de ver, como o tratamento dos tributos mudou desse momento aqui pra como a gente vê na trilogia lá com a Katniss. Então foi uma coisa que também, nossa, sabe, esse baque assim de ter o antes e depois na minha cabeça foi incrível. Ver referências como, por exemplo, o Tordo, músicas que a gente conhece na trilogia, etc., presentes aqui nesse livro e que mostram ainda mais a questão da Rosa, sabe? Coisas que compõem esse personagem, a história dele e que são apresentadas na trilogia depois. Assim, foi o que realmente me marcou muito nessa história. Eu não vou mentir pra vocês que teve uma parte que eu achei que o livro tava enrolando e que eu achei uma parte meio chata, que a terceira parte do livro é depois da parte da arena, tá? Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas é uma parte que eu achei que ficou meio chata e eu tava lendo e pensando, meu Deus, pra que a Suzane fez isso? Mas, no final do livro, todas as peças se encaixam de uma forma que você olha e fala, meu Deus, eu realmente achei essa parte chata, eu não vou retirar isso da minha mente, mas foi uma parte que foi muito necessária na construção desse final e pra não ficar um negócio besta, sabe? Então, e pra também justificar ali toda... Sabe, a história inteira é pra justificar por que o Snow virou esse tipo de pessoa. E também é pra dizer um pouquinho que às vezes a gente tem um sentimento, a gente tem uma visão na nossa cabeça, mas que o mundo onde a gente tá inserido, o nosso sistema, vai deturpando isso até transformar a gente num nada. Ou no que o sistema quer que a gente seja. E eu acho que esse é muito o caso do Snow. Não sinto empatia, não gosto dele, continuo odiando. Escrevi várias coisas horríveis sobre ele no meu livro. Mas ainda assim foi uma história incrível pra conhecer esse personagem. E eu comecei a admirar ele mais ainda como personagem, como um vilão muito importante na literatura como um todo, assim. Aqui a gente também vai ter vários debates sendo abertos com a relação à questão dos tributos, da capital, dessa força de poder, etc. Com relação a governos totalitários, governos de modo geral. Tem uma parte sociológica aqui que é muito forte sendo abordada e eu achei incrível, assim, sabe? Realmente ele coloca, tipo, coisas como contrato social que, nossa, fez toda a diferença na leitura e eu fiquei realmente pirando, porque é uma vibe que eu gosto bastante nessa parte, assim, mais estratégica e crítica, que é o que torna uma distopia, não necessariamente a parte do tiro, porrada e bomba, sabe? É uma parte que eu gosto muito também? É uma parte que eu gosto muito também, mas essa parte aqui eu amo. Então sim, aqui a gente tem uma parte mais estratégica, né, muito forte. Tem referências da trilogia original. Nós temos vários personagens que tem muita construção, é uma construção muito interessante. A gente vê o Snow quebrando a cara aqui, eu adorei isso. A gente tem romance, mais ou menos, né, ali. Tem uma vibe familiar muito forte nesse livro, tem uma preocupação dele com a família dele muito intensa. E também tem ali já o sistema mostrando as suas garras, como nem quem tá dentro do sistema tá imune a ele, de modo geral. Sim, eu adorei a leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu recomendo se você adora esse universo, adora Panem, adora os Jogos Vorazes e quer realmente conhecer esse personagem mais a fundo. Se você tá procurando ação, não vai ser isso que você vai encontrar. Inclusive os Jogos Vorazes, eles ficam ali falando que foi meio parado, é uma parte meio rápida, né?
porque realmente o foco não é esse. Então tenha em mente isso antes de ler, porque eu acho que a frustração pode ser bem menor. Bom, no final das contas eu dei 4 estrelas e meia pra Cantiga dos Pássaros da Serpente, só não dei 5 estrelas por causa dessa parte que eu achei meio chata, mas se não fosse por isso, ia ser 5 estrelas, mas ainda assim é um livro que tá no meu coração junto com a trilogia, assim, um queridinho e, ai, não tenho maturidade pra ver gente falando mal dele. Por favor, se você quiser falar mal dele, não fale nos meus comentários. Se você falar, eu não vou responder, sinceramente. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tava com preocupações, com medo de ler, espero que tenha te ajudado ali a, né, clarear as ideias. E a gente se vê no próximo vídeo, então um beijo, tchau, tchau.